que é curioso ver é que 3 anos depois, não só poupamos em 3 anos cerca de 100 milhões de euros, que foram, em grande parte, colocados, por exemplo, nos mais 10 mil professores que temos hoje na escola pública do que tínhamos quando entramos, mas também verificar que a entrada dos alunos que antes eram canalizados para os colégios fez com que muito tecido social de muitas escolas públicas tivesse mudado para melhor. Que se há coisa que a mim me custa ver é ter visto que o inverso que se passou em 4 anos anteriores, que foi a elitização inaceitável da escola pública, feita pelo governo anterior, não mereceu da parte dos sindicatos a desaprovação que devia ter merecido. A medida dos manuais escolares, da disponibilização gratuita dos manuais escolares, e eu digo sempre disponibilização gratuita e nunca oferta, é a reutilização. Ou há reutilização ou não vai conseguir manter-se a medida. E aqui é um problema de sustentabilidade orçamental da medida e até de sustentabilidade ambiental. Porquê que é mais difícil junto dos pais? Porque está vendida uma ideia de que, isso é facilitismo. Quando nós tiramos das escolas os casos difíceis, a taxa de sucesso das escolas sobe imediatamente. Não há dúvida, depois tiramos lá os casos difíceis, pomos-los sabe Deus aonde. Um governo não podia genuinamente, com contas feitas, dizer que isto era insustentável e depois dizer, muito bem, aprovaram, então agora eu, cantando e rindo, vou aplicar isto sem mais comentários. Estabilidade não é ficar na escola ao lado da sua casa. Estabilidade não é isso. Estabilidade é, eu concorri a várias escolas, em função da minha lista graduada, consegui ficar nesta. E o Estado diz-lhe assim, muito bem, essa é aquela onde ficas, é essa onde vais ficar, és do quadro dessa escola. É preciso que encaremos com muita ponderação, mas que encaremos o acesso à universidade. Porque o problema aqui todo é o acesso à universidade. O problema começa no 10º ano, até o 10º ano o problema não se coloca. O problema coloca-se quando os pais dizem, a preparação para os exames. E como é que vai ser com os exames? É aí que o problema se coloca. Se me pergunta se eu sou a favor do fim dos exames, não lhe vou responder dos exames de 11º. E, portanto, dos exames de acesso. Não lhe tenho aqui chave na mão uma solução. Mas o ensino secundário não pode estar refém do acesso ao ensino superior. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Ainda a geringonça vivia os seus primeiros anos e uma secretária de Estado dava nas vistas num dos poucos enfrentamentos que este governo teve com uma corporação empresarial. Ao devolver aos colégios privados a sua função meramente supletiva, para que sirvam as populações onde ele ainda não consegue chegar ou para serem um negócio para quem queira pagar por ele, Alexandre Leitão comprou muitos inimigos. Ao travar o processo mais ou menos subtil de privatização da escola pública, que deixava para o Estado o papel de mero financiador do sistema, a Secretária de Estado conseguia na educação o que Costa impediu na saúde. Uma verdadeira reforma estrutural em defesa do Estado Social e do dinheiro dos contribuintes. Talvez soubesse que esta era uma guerra que só poderia ser travada no início da legislatura, com o governo em estado de graça e empenhado em reforçar as relações entre os partidos que o apoiavam. Outros tempos. Esta foi uma das últimas vezes que ouvimos falar do Ministério da Educação. Houve algumas medidas importantes, como a dos manuais gratuitos, mas nunca mais este ímpeto reformista se fez sentir. O Ministro da Educação tem sido das ausências mais notadas deste governo. E o Ministério que se estreou com promessas de mudança acaba o seu mandato com mais uma guerra com os professores, um clássico sempre que o PS busca votos ao centro e à direita. Começou forte com os fortes, acabou forte com os fracos. Hoje convido para falar comigo a Secretária de Estado da Educação e convido-a por considerar que demonstrou uma coragem rara em quem governa neste país. Enfrentou com inteligência e eficácia os pequenos e grandes poderes que põem em causa o interesse da comunidade, do Estado e dos contribuintes.
Quem conhece este podcast sabe que esta conversa não será um passeio. Faremos o balanço das alterações feitas aos contratos de associação, da sustentabilidade dos manuais gratuitos, da perversidade dos rankings, da necessidade de dar maior autonomia às escolas e, claro, da guerra com os professores com que este Ministério, como aconteceu em quase todos os governos do PS, se despede do seu mandato. Muito obrigado, Alexandra Leitão, por ter aceitado este meu convite. Passaram 3 anos do conflito em torno dos contratos de associação com os colégios privados. Que balanço faz das mudanças efetuadas? O Estado poupou dinheiro e os cidadãos ficaram mais bem servidos? Muito obrigada, Daniel. É um tema sobre o qual me interessa começar. De todos os outros que eu falei na introdução, falaremos ao longo de todos eles, naturalmente. Mas é um bom ponto de partida, de facto, porque foi também o início, de certa forma, do mandato e, portanto, seguindo-a tecnologicamente, é por aí. O balanço que eu faço, e faço genuinamente, é muito positivo. Gostava de dar aqui 3 ou 4 indicações. Na altura aquilo foi muito falado, foi algo que pôs a sociedade toda a falar sobre educação e sobre um aspecto da educação que era menos falado, não era nem professores, nem a parte estritamente pedagógica, era sobre a intervenção do Estado na educação e como é que o Estado deve perspectivar um serviço público essencial, que a par com a saúde são os 2 essenciais, que é a educação. E aquilo que de facto esteve subjacente à medida foi transformar os privados naquilo que, a meu ver, devem ser na educação, que é supletivos. Naturalmente, dando a liberdade total a cada um de ter os filhos em escolas particulares, naturalmente, desde que não financiados pelo Estado. Enfim, eu não iria reeditar a explicação do que sei, eu penso na altura aquilo foi muito falado. O que é curioso ver é que 3 anos depois, não só poupamos em 3 anos cerca de 100 milhões de euros, que foram, em uma grande parte, colocados, por exemplo, nos mais 10 mil professores que temos hoje na escola pública do que tínhamos quando entramos, mas também verificar que a entrada dos alunos que antes eram canalizados para os colégios fez com que muito tecido social de muitas escolas públicas tivesse mudado para melhor. Ou seja, mais classe média nas escolas toda públicas. A gente. Mais classe média, mais toda a gente. Porque o que antes acontecia era que havia orientações em função do cumprimento dos contratos de associação para que os serviços administrativos do Ministério da Educação canalizassem para os colégios um determinado número de turmas. Turmas essas que deixavam, por isso, de ir para a escola pública de proximidade. E, portanto, quem ia para a escola pública não eram nem os melhores nem os piores, mas era um número muito mais reduzido de miúdos. A partir do momento em que nós começamos a ter toda a gente na escola pública, porque deixaram de ser canalizados à cabeça para os colégios, nós hoje tivemos escolas que estavam a morrer por falta de alunos e que hoje são escolas muito procuradas. Porquê? Porque também deu oportunidade à escola pública de mostrar o seu projeto pedagógico, porque tem mais alunos, tem mais dinamismo, tem mais massa crítica, tem mais professores, se há mais alunos tem que haver mais professores e, portanto, a escola rejuvenesceu. Eu podia dar 3 ou 4 exemplos. Há um exemplo concreto de uma escola, prefiro não dar o nome, mas que eu já lá fui, porque foi a escola onde eu quis ir começar o ano letivo em 2016-17, em que me diziam, isso é uma escola tape, vai pôr alunos que iam para o colégio na escola tape. Pois, naturalmente, eu não os vou pôr nem deixar de pôr, vou deixar de financiar o colégio. Se eles quiserem ir para a escola pública, é aquela. Hoje é uma escola de sucesso. E mais até do que a poupança, a certeza de que esta mudança ocorreu e que, acho eu, é irreversível, porque as pessoas perceberam que os miúdos não estão piores na escola pública, é talvez a evolução de registro 3 anos depois que eu faço com mais satisfação. Sente que há no governo, que há mudanças semelhantes noutros setores da governação ao enfrentamento que teve há 3 anos? Sinto que há tentativas nesse sentido, claramente, ainda que também tenha noção que, enfim, sem desmerecer o que fiz, mas também sem dizer... Acho que há áreas mais difíceis. A saúde é claramente uma área mais difícil de fazer isto, até pela dimensão envolvida. E pelos interesses que começam dentro do próprio Partido Socialista. Interesse há em todo lado. Também há na educação. Eu acho é que a dimensão é muito diferente. Estamos a falar de mais dinheiro, não é? É isso, a dimensão é completamente diferente. É preciso também perceber aqui uma outra coisa muito importante. Os contratos de associação floresceram num momento em que a demografia era diferente.
e em que de facto muitos deles fizeram alguma falta. Eu não ponho isso em causa, mas já nos foram complementares, da atenção. foram complementares verdadeiramente, que é o que tem que ser. Sim. A partir do momento em que a demografia se inverteu, e nós em 2000, de cor estou a dizer, acho que ali em 2012, 13 tivemos o pico mais baixo demográfico, que se repercute em 2018, 6 anos depois, quando os miúdos entram para a escola, para o primeiro ano do primeiro ciclo. Quando isso começou a acontecer, o que foi extremamente injusto de verificar foi o quê? Foi sentir que, à falta de alunos, os mesmos alunos eram assegurados aos colégios com contrato de associação e era a escola pública que ficava sem alunos. E, portanto, quando eu chego e tento pôr isto a andar, digamos assim, fui recebida por um conjunto de diretores e de professores que me ajudaram muitíssimo, que abriram os braços a estas soluções, disseram finalmente alguém percebe que nós estamos a morrer e os outros continuam a florescer porque não há procura para isto tudo. E, portanto, tive aqui uma ajuda enorme, que foram os diretores e os professores das escolas. Nesse combate aconteceu uma coisa surpreendente, nesse combate que fez, para já sinal o talento que tem de regressar ao seu ministério, não comentando, conseguindo fazer isso em 10 segundos é uma coisa... Pronto, que exige algum talento. Nesse combate aconteceu uma coisa surpreendente, uma manifestação sindical em defesa de uma posição do governo. Deve ter sido dos momentos em que a geringonça parecia fazer mais sentido. Com uma aliança entre governo, sindicatos e partidos de esquerda, em torno de uma medida forte e com apoio popular. Não sente que isso se perdeu? Sinto que se perdeu um pouco. Mas também creio que se perdeu por 2 razões. Primeiro, porque a evolução normal do mandato é assim, de todos os mandatos, em todas as áreas. Ninguém vive em estado de graça para sempre. As medidas, por mais aclamadas e boas que sejam, eu acho que esta foi, a memória perde-se. E hoje toda a gente continua... Mas ela também disse uma coisa que é engraçado, é que, ao contrário do que muitas vezes os governos pensam, este tipo de medidas que as pessoas, que há quem acha que são... Este tipo de postura, que é logo apresentada como muito radical, tem um apoio larguíssimo na população. E não acha que o Partido Socialista devia ter algumas lições disso? Não querendo deixar de lhe responder à questão, porque me interessa até responder por outra razão e porque quero responder, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Esta medida não foi inicialmente uma medida que fosse percebida. E até porque, se é verdade que isto era para se fazer no início, para mim sempre foi claro que era para se fazer no início, mas também só é possível tomar estas medidas no início quando já se conhece o sistema, e eu conhecia bem esta figura, porque se eu tivesse chegado e começado a estudá-la, eu já a conhecia bem, por razões, enfim, que até têm a ver com a minha carreira académica, e portanto era algo que eu sabia que ia fazer assim que entrasse, e que avisei que ia fazer, a quem me convidou. Porque eu não podia estar aqui e não a fazer. Eu agora olho para trás, sabendo um pouco mais do que sabia na altura e pensando, bem, houve aqui momentos em que eu percebi claramente que se isto corresse mal, eu ia-me embora. Nunca me preocupou particularmente, porque eu sabia que não podia estar neste lugar e não o fazer. Eu passar por este lugar e não fazer isto não era uma hipótese para mim. Se o custo fosse ir embora também não era... Enfim, não gostava, prefiro que tenha corrido bem, como é evidente, mas era assim. Agora... no início as pessoas não estavam a perceber, no início aquilo estava a ser misturado com a liberdade de escolha e com outros aspectos. Liberdade de escolha também tem muito que se diga, é uma matéria sobre a qual gosto particularmente de falar, mas que não é contratos de associação. E é no momento em que se explica que o que está aqui em causa... A liberdade de escolha é sempre aquela que compreende que todos os cidadãos têm a mesma liberdade à partida. Com certeza, e não têm. E passa a ser a liberdade das escolas privadas escolherem quem querem. Ignora exatamente que nos papéis do Estado é exatamente dar a todos a igualdade para que possam ter liberdade de escolha. Portanto, eu não há liberdade de escolha porque há contextos socioeconómicos diferentes, porque, enfim... Para mim é a grande clivagem entre a esquerda e a direita. Sim. Eu costumo dizer que, para mim, a escola pública deve ser aquela que torna irrelevante o contexto onde nós vivemos. Ou seja, a escola deve servir para o meu futuro ser o menos determinado possível pelo sítio de onde eu venho. E quando eu digo o sítio onde eu venho, digo tudo. E nunca consegue. E nunca consegue, nem nunca se consegue. Mas quanto menos a minha vida for determinada pelo sítio onde eu nasço, mais sucesso tem o Estado Social. E é isso que a escola pública deve fazer. Quer dizer, tu vens dali, vens de um bairro social, vens assim, sim, mas a partir do momento em que entras na escola, a escola vai fazer
tudo para fazer com que esse sítio de onde tu vens, o facto de não teres jornais em casa, o facto de não teres internet em casa, o facto de não teres um computador em casa, se torne o mais irrelevante possível para o teu futuro. Mas regressando. Portanto, estava a dizer que depois as pessoas perceberam, e eu acho que aí houve uma capacidade de explicar, e tive momentos em que consegui explicar isso, porque nem sempre às vezes é fácil explicar, porque a comunicação social não nos dá abertura, mas aqui tive essa oportunidade. E quando as pessoas perceberam que o que estava em causa era, havendo lugar na escola pública, financiar soluções privadas, as pessoas perceberam que aquilo não era justo. E a partir daí as coisas começaram a correr melhor. Agora, houve momentos difíceis, tivemos uma manifestação grande, houve de facto momentos difíceis. Agora, respondendo-lhe, porquê que isso é algo que eu nunca tive, nem nos momentos mais, nem nesse dia dessa manifestação, da qual dia que me recordo, como imagina muito bem, porquê que eu nunca achei que isso ia durar um mandato inteiro? Porque naturalmente que depois há outros fatores que vêm, que surgem. Não só no que toca aos professores, e é um assunto que temos que naturalmente falar, não só porque há aspectos de natureza laboral que obviamente haviam em algum momento de vir ao de cima, mas também por outra razão. Esse momento, se me permite, foi único em muitas dimensões. Também foi único, porque se há coisa que a mim me custa ver, é ter visto que o inverso que se passou em 4 anos anteriores, que foi a elitização inaceitável da escola pública, feita pelo governo anterior, não mereceu da parte dos sindicatos a desaprovação que devia ter merecido. Eu confrontei aqui neste podcast Mário Nogueira com isso exatamente. E se ouvir, não sei se ouviu na altura o podcast, verá que ele até dá uma resposta relativamente surpreendente, reconhecendo que isso é verdade. E reconhecendo que não tem propriamente a ver com os sindicatos. Teve a ver com a experiência com Maria de Lourdes Rodrigues, a mudança de comportamento do novo ministro na relação com os professores, mas a gente já lá vai, porque isso tem a ver com a dificuldade que o Partido Socialista tem na relação com os professores. Mas não é verdade que os professores não se preocupem com aquilo que está a ser feito à escola pública. Mesmo que se preocupem e a prova havia disso, um ambiente diferente nas escolas que certo, tornou, ou seja, o ministro conseguiu suavizar de tal forma que os professores, isso não é só com os professores, é com todos os profissionais, quando se sentem menos maltratados, se calhar estão menos alerta para outro tipo de... Ainda assim, agora que nós fizemos... Eu acompanho a sua crítica. Ainda assim, agora que nós fizemos uma inflexão total na forma de funcionamento da escola pública, os professores estão muito mais satisfeitos com isso. Mas eu fiz uma segunda pergunta que tinha a ver com o Partido Socialista. Sim. Se não sendo que o Partido Socialista tem uma... Quando são estes combates, ou seja... não quero pôr-me a falar do Corbyn, mas uma das coisas surpreendentes, sobretudo agora, porque as coisas mudaram muito, mas quando o Corbyn apresentou as suas propostas que pareciam mais radicais, ficou de repente toda a gente muito surpreendida porque tinha um apoio esmagador dos ingleses. Estou a falar em relação à habitação, etc. Agora vamos esquecer, não é falar da política britânica, tem a ver com a... Ou seja, a pergunta que eu quero dizer com isto é, há um ímpeto, tirando a redução dos espaços sociais e a questão dos manuais, que já vamos, tudo um bocado no fim do mandato, só houve devoluções e reversões neste governo. E se isso não alimenta a ideia de que a esquerda já não consegue fazer reformas, eu estou a utilizar a expressão reformas com rigor, não estou a utilizar a expressão reformas como utilizar a direita, em que as reformas estruturais são retirar direitos, etc. Estou a falar de reformas estruturais de esquerda. E a sensação com que ficamos é que aquele foi o último momento em que este governo teve um combate político sério para fazer uma reforma estrutural. Enfim, eu não houve outras que fez, mas não precisaram de um combate político. Os espaços sociais não precisaram de um combate político. Eu não foram acompanho... coisas orçamentais, por assim dizer. Este foi um combate, não é um confronto. Sim, não é? Eu não acompanho totalmente em duas dimensões. Primeiro, porque há reformas que se podem fazer ou que se podem fazer sem confronto. Têm menos visibilidade, não é? Mas também são mais fáceis de fazer, não é? Mas também serão mais fáceis de fazer, naturalmente. Porque... A coragem de um governo fazer reformas mete-se naquelas, não é quando são impopulares, mas mete-se naquelas em que precisa de fazer confrontos, isso é mais difícil. E que, como disse, nem sequer são impopulares. Que é a conclusão que acabamos por retirar da matéria dos contratos de associação. Os confrontos que não se fazem, mesmo quando são populares. Porque eu acho que tem a ver com... e eu acho que se fizeram noutras áreas, eu acho que se fizeram em parte na energia, acho que se fez alguma coisa na área da saúde, sobretudo recentemente, eu acho que se
fez algum caminho nessa matéria. Agora, é verdade que são 4 anos, e 4 anos parece muito tempo e não é assim tanto. E a questão que referiu das reversões ou da devolução de rendimentos é algo que também, de alguma forma, é ela em si uma tentativa de restabelecer, e é por isso que depois as lutas laborais em que estamos, a meu ver, às vezes são um pouco incompreensíveis, falaremos seguramente disto, mas foi de restabelecer um respeito pelos trabalhadores de emprego público que tinha sido perdido no governo anterior, e isso também é, de alguma forma, reformar a imagem. Ou seja, nós ouvimos 4 anos dizer que os funcionários públicos eram o mal de todo o sistema. E isso foi algo que este governo tentou combater. E tentou combater no discurso, o que não é despiciante, como ainda acabámos de ver há pouco a propósito de como os professores aceitaram algumas coisas do outro governo apenas porque o discurso mudou, quando na realidade as suas condições não melhoraram. Portanto, mudou no discurso de respeito pela administração pública, e mudou também, enfim, no bolso, através, até onde se pode ir, da reposição. Portanto, eu acho que este foi um governo que foi tentando sempre. E veja-se, por exemplo, o que se fez, eu sei que já o disse, mas eu tenho que o dizer também, na matéria dos espaços sociais, é uma coisa enorme, de uma enorme importância para a vida das pessoas. Se me perguntam o que ficou por fazer, eu digo-lhe, acho que na área da habitação há muita coisa a fazer, acho que a habitação é um serviço público e nós em Portugal ainda não percebemos que a habitação é um serviço público, por exemplo, achamos que o mercado resolve, o mercado não resolve o problema da habitação, e claro, ficou coisas por fazer, mas eu acho que Faz um balanço positivo da geringonça? Faço, claramente. E acha que devia continuar? Acho. Vamos voltar à escola. Vamos a algumas medidas de que falámos. Os manuais escolares, vamos começar pelos manuais escolares. O Tribunal de Contas diz que o Governo suborçamentou esta medida em 100 milhões, que já devem 3 milhões às livrarias e que as plataformas que tratam da distribuição funcionam mal e que apenas 4% dos manuais são reutilizados. Estou a fazer aqui a lista das críticas que foram feitas. Esta medida foi convenientemente preparada ou havia alguma urgência para fins eleitorais? Vamos lá ver. Não, a resposta é esta. A medida é muito complexa. Eu tenho que lhe dizer que é a medida provavelmente mais complexa que eu, porque está na minha área, tenho que implementar. Estamos a falar em pôr na mão de 1.100.000 alunos todos os manuais das suas disciplinas, o que, chegando ao 12º ano, estamos a falar em cerca de 8 milhões de manuais. Isto dá uma ideia da dimensão. Se além do mais acrescentarmos a isto que a dispersão geográfica por todo o país, que é uma das características do sistema de educação, que é muito capilar, se acrescentarmos a isto a dificuldade em chegar e em pôr as livrarias a trabalhar connosco, neste momento têm trabalhado, este é o problema, é a complexidade. Para lhe responder à pergunta, o ponto é isto: a medida foi avançando com algum gradualismo. É verdade que andou bastante aceleradamente. Passámos do primeiro ciclo, no primeiro ano de mandato, para estarmos este ano a chegar ao 12º ano. Mas eu acho que a medida não é eleitoralista até por uma razão. Até porque a medida é muito criticada. Eu não me referia a dizer, eu não dizia que a medida ser eleitoralista. Estou a dizer a pressa em tê-la toda, ou seja, em ter acelerado o processo, sem o sistema estar preparado para isso, e isso poder ter a ver com calendários eleitorais. Era isso, não é? Não creio que foi. Não creio que tenha sido isso. Verdadeiramente não creio que tenha sido isso. Tem a ver com a circunstância de se ter entendido que esta é uma medida inerente à gratuitidade que a Constituição impõe para o Serviço Público de Educação. Está bem preparado? Ou seja, como é que responde a estas críticas que fez o Responde da seguinte forma, sendo certo que isso também foi muito o que foi salientado na comunicação social, o relatório no seu todo tem outros aspectos que indicam o positivo. O que é que se passa aqui? Nós tentámos procurar uma solução, falando sem entrar em detalhes de operacionalização, que permitisse às pessoas ir continuar a ir às suas livrarias locais. Não optámos por uma solução de compra centralizada, que obviamente deixaria de fora todos os outros. Comprava centralizadamente a um, fazia ali, e os outros ficavam todos de fora. Daí a solução do voucher. A partir daí tivemos que avançar para uma plataforma que é muitíssimo complexa do ponto de vista informático, que tem que comunicar com um conjunto de outras plataformas. Não, a plataforma não está mal feita. A plataforma foi feita num tempo recorde do ano passado e este ano está a ter melhorias muito grandes de aprendizagem que ocorreu menos bem o ano passado. Ainda assim, todos os alunos começaram o ano mais
mais semana, menos semana, com o seu manual na mão. E, portanto, isso também é dito no relatório do Tribunal de Contas, ainda que um pouco mais à frente, mas é dito que, na prática, no fim, a medida foi eficaz, porque, na realidade, os alunos ficaram. Agora, mas eu vou falar, mas ainda sobre a questão do mecanismo. Qual é o problema aqui? Eu quero deixar isto muito claro. Para mim, a medida dos manuais escolares, da disponibilização gratuita dos manuais escolares, e eu digo sempre disponibilização gratuita e nunca oferta, é a reutilização. Ou há reutilização, e aqui então, o que é que falhou aí? Ou há reutilização, ou não vai conseguir manter-se a medida. E aqui é um problema de sustentabilidade orçamental da medida e até de sustentabilidade ambiental, porque há milhares e milhares de folhas de papel que se deitam fora sempre que alguém não usa. Porquê é que está a haver uma taxa tão baixa? Porque é difícil. Porque é difícil. Porque é mais fácil não usar com cuidado o livro, porque é mais fácil... Em muitos casos são miúdos ainda por cima, não é? Certo. Porque é difícil. E o que é difícil, as pessoas tendem a não ligar. E por outra razão... Mas então não tem que criar aí alguns mecanismos para que as pessoas... E por outra razão, sim. E por outra razão. Porque... não pode criar-se a ideia de que a pessoa que até reutilizava para o irmão, para o primo, para o sobrinho, agora o Estado dá, não preciso de reutilizar, quer um novo todos os anos. Se esta mentalidade se enraizar, a medida não vai ser sustentável. Como é que muda essa mentalidade? Não basta nós dizermos que gostávamos que ela mudasse. Certo. As mentalidades não se mudam por decreto. Ainda assim fazem-se decretos que ajudam a mudar. Eu aprovei um despacho, um manual de reutilização dirigido às escolas, com um conjunto de práticas, quer ao nível de difusão das práticas junto dos alunos, quer ao nível de como é que as escolas implementam o seu sistema de reutilização, no sentido de verificar os livros, de os lançar na plataforma, os que lá têm, para não ser preciso comprá-los, e portanto é um caminho que se faz caminhando. Os outros países demoraram muito. Não põe a hipótese de quando as pessoas danificam o livro terem que o pagar? Não, é como está. Quem não o devolve ou devolve em estado inutilizado, não recebe o manual a seguir. Portanto, é essa a forma de penalização, digamos. Quanto à suborçamentação, independentemente da verba para pagar manuais se encontrar no Programa Orçamental do Ministério da Educação ou numa dotação do Ministério das Finanças, ele existe e vai ser pago. Não põe a possibilidade de ter manuais escolares digitais? Não seria muito mais barato, ambientalmente melhor e permitia fazer alterações aos manuais sem custos acrescidos permanentemente? Ou seja, porquê é que não damos este passo? É por causa da pressão das editoras? Não. Então, nós neste momento já estamos a facultar, a par do manual em papel, uma licença digital que é exatamente para os alunos trabalharem no digital. Deixe-me deixar uma coisa muito clara. A lei dos manuais diz que as escolas são livres de adotar ou não manuais. Ponto 1. As escolas são livres de adotar ou não manuais. O que significa hoje que nós já temos hoje uma percentagem, infelizmente, muito pequena de escolas que não adotam manual. Outros mecanismos de internet, com os iPads em que os miúdos vão a sites, poucas. No dia, quando às vezes me perguntam, mas ao estar a distribuir manuais gratuitos não estão a ir contra isso? Não, pelo contrário. Nós só distribuímos manuais gratuitos nas escolas, aos alunos das escolas que adotem manuais. Este governo tem dito várias vezes que um bom professor é aquele professor que se calhar até prescinde do manual e trabalha com os seus materiais e trabalha com os seus alunos. Mas a partir do princípio que nem todos os professores são excelentes. Não, vamos a partir do princípio que há uma certa cultura de adotar manuais. Portanto, a minha pergunta é, porque é que podiam fazer a opção que o caminho é, por exemplo, ter manuais, do ponto de vista, vou repetir, ambiental, de peso das mochilas, custos para o Estado e de capacidade maior maleabilidade até de programas, podem mudar os programas sem ser, é mais fácil tudo. Sim. Porque é que não há um grande investimento nessa área, mesmo que não seja para ser de um dia para o outro, uma aposta de futuro para isso? Mas estamos a fazer investimento nesta área, quando nós estamos também a investir para atribuir as licenças digitais aos miúdos, para eles poderem utilizar noutro tipo de suportes, quando este ano investi algum dinheiro em melhorar a internet nas escolas, para poderem depois aceder, tudo isso é investir nessa área, mas também aí é preciso que as pessoas se desagarrem e que as escolas se desagarrem do manual adotado. Há um dos grandes argumentos que tem a ver com outro hábito das escolas, que era pior porque nem todos os miúdos têm computador em casa. E eu acho, e a minha resposta é melhor porque nem todos os miúdos têm computador em casa, que significa que deixam de levar trabalhos de casa para casa. Que era um enorme salto que a escola poderia dar. Também acho.
Mas tem consciência que é altamente impopular. Não levar trabalhos para casa? Sim. Não tenho. Acho que as coisas estão a mudar. A própria mentalidade dos pais também está a mudar. Quando ia a reuniões de escola, se alguém falava que havia trabalhos de casa a mais, os outros professores ficavam, os outros pais ficavam, que achavam que havia a menos. Não creio que isso ainda seja exatamente não acha assim. que há uma cultura do trabalho de casa, que é uma cultura que depois se transporta para a vida adulta, em que os portugueses são muito... Há uma cultura nas empresas portuguesas altamente indisciplinada, que acha normal as pessoas levarem trabalho para casa em vez de trabalhar dentro da empresa. Eu acho que isso está a mudar francamente e permite-me dizer que acho que este mandato contribuiu muito para que isso mudasse. Todas as práticas que são a ser implementadas nas escolas ao nível da flexibilidade são práticas que vão no sentido de os alunos trabalharem em sala de aula de uma forma diferente, não serem sobrecarregados com trabalho fora disso, uma cultura que tem muito mais a ver com outros aspectos. Mas não acha que isso não sentiu, por exemplo, no tempo de Nuno Crato, que o discurso que Nuno Crato tinha sobre a escola, que é exatamente inverso a esse, inverso, aliás, ao caminho que as escolas nos países desenvolvidos estão a seguir, é um discurso altamente popular. Não só entre os portugueses em geral, mas entre os professores. Não creio que seja entre os professores. E creio que eu creio mesmo que é. Eu que a escola que ensina a contar e a ler é bastante popular. Daniel, há pessoas muito diferentes uns dos outros, certo, como em todas as profissões. Mas deixa-me só dizer isto. A aceitação, o entusiasmo que as medidas de flexibilidade curricular estão a ter nas escolas infirmam o que disse. Os professores abraçam isto com entusiasmo. Há tudo, naturalmente, não vale a pena, mas abraçam isto conservadores, mais liberais, com entusiasmo. Todas as profissões. A história de ter 2 professores e que estão agora a dar em conjunto de matemática, físico-química e depois muda, ou que leva os miúdos a fazer projetos como um que eu vi ontem, em que os miúdos vão a uma gruta buscar uns bichinhos que trazem para analisar com a professora de biologia, coisas deste género. Eu vou-lhe dizer, eu acho que tem o entusiasmo dos professores. Isto é uma generalização, mas quer dizer, naturalmente, todas, né? E acho que a pouco e pouco vai começar a ter o apoio dos pais. Porquê que não tem? Porquê que é mais difícil junto dos pais? Porque está vendida uma ideia de que, isso é facilitismo. Essa coisa de ir para o campo e ver as folhas, isso é facilitismo. Não, facilitismo é uma coisa que é o que o Crato fez com a dualização precoce. Isso é que é facilitismo. Porque, de facto, quando nós tiramos das escolas dos vocacionais, quando nós tiramos das escolas os casos difíceis, a taxa de sucesso das escolas sobe imediatamente. Não há dúvida, pois tiramos lá os casos difíceis, pomos-los sabe Deus aonde, é óbvio que quando nós fazemos isso a taxa de sucesso aumenta. Portanto, eu acho mesmo, que do contacto que tenho com as escolas, acho mesmo que os professores abraçam este projeto e gostam desta solução, apesar de até ser mais exigente para os professores. Eu sublinho isto que é muito interessante, e acho que o caminho tem que se fazer com os pais, é explicar que os seus filhos não estão a aprender menos, os seus filhos estão a aprender mais, de uma forma diferente. E, sobretudo, é preciso que encaremos com muita ponderação, mas que encaremos o acesso à universidade. Porque o problema aqui todo é o acesso à universidade. O problema começa no 10º ano, até o 10º ano o problema não se coloca. O problema coloca-se quando os pais é a preparação para os exames. E como é que vai ser com os exames? É aí que o problema se coloca. E portanto, nós temos que tem que se revisitar o acesso à universidade. Eu percebi que era, mas o que é que quer dizer com revisitar? Se me pergunta se eu sou a favor do fim dos exames, não lhe vou responder dos exames de 11º. Sim. E, portanto, dos exames de acesso. Não lhe tenho aqui chave na mão uma solução. Mas acho que aliás, eu disse numa das convenções do ensino superior, a primeira que se realizou no ISCTE, eu falei, e uma das coisas que disse foi, tem que se revisitar o assunto do acesso à universidade. Porque enquanto o problema do acesso à universidade for um peso posto inteiramente no ensino secundário, Acha que devem ser, que as faculdades devem começar, as universidades devem começar elas próprias a ter formas de eventualmente sim, quer dizer, não quero, repito, lamentavelmente... Não se quer comprometer, porque parece que já tem alguma opinião sobre o assunto, mas Daniel, não é exatamente não me querer comprometer, o assunto é muito complexo e eu não tenho uma solução definitiva, tenho uma certeza, é preciso revisitar o assunto, é preciso que o ensino secundário não esteja, o ensino secundário não pode estar refém do acesso ao ensino superior. Porque a partir do momento em que entra no 10º ano, os alunos só pensam, eu vou ter que fazer o exame disto e disto, portanto eu tenho que ter esta média porque quero ir para isto ou para isto. Agora deixa-me fazer uma pergunta, não tinha aqui. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Há 2 coisas que me parece que são castradoras da escola e esmagam qualquer possibilidade de fazer um bom trabalho na escola.
É isso, a escola, eu já escrevi isso uma vez, a escola não avalia para ensinar, ensina para avaliar. E isto é uma coisa que é inculcada nos miúdos, sobretudo a partir do 10º ano. Mas está a mudar. Não pensam noutra coisa, mas está a mudar. As pessoas não pensam noutras coisas. Mas está a mudar. E isso é uma reforma também deste governo. Mas eu acho que isso tem muito a ver também, de facto, com o acesso à universidade. Pensam muito nas notas por causa da universidade. Claro. Aliás, começam a pensar nisso no 10º ano. A outra coisa é os programas gigantes. A mim parece-me que um programa, para ser bem dado, devia poder ser dado em 2/3 das aulas, para poder escorregar, para poder no meio fazer outras coisas, para poder, quando os alunos demoram mais tempo, perder mais tempo ali. A solução que foi encontrada o que eu encontro nos programas é exatamente o contrário, o tempo que existe dá para dar 2/3 do programa. Daniel, também não é inteiramente justo. Aquilo que se optou por fazer neste mandato foi criar aprendizagens essenciais que permitem que o programa não é encurtado. O que se diz é, estas são as aprendizagens essenciais, que é uma forma de dizer, isto é o que pode ser perguntado no exame. O resto não será. Portanto, os outros 25%, essa outra parte, a escola pode gerir como entender e pode não dar. Ou pode dar de outra maneira, ou pode dar em projeto, ou pode dar de outra forma. Flexibilizou-se também no conteúdo do programa. E para isso é fundamental maior autonomia das escolas. Sem dúvida. E a minha pergunta para já, porque eu acho que a mim parece-me que o sistema é demasiado pesado para mudar. Ou seja, quanto menos autonomia existir, as escolas que estão mais capazes de mudar têm que ficar paradas por causa de todo o sistema. E a minha pergunta é se o reforço da autonomia das escolas não permitiria, pelo menos, que as escolas com lideranças mais dinâmicas andassem mais depressa. E quando pergunto isto, pergunto onde é que em que dimensões acha que deve haver mais autonomia e em que aspectos deve manter-se alguma centralização? Ora bem, eu acho que mais autonomia das escolas, sem dúvida. E então, uma pessoa diz autonomia e quase toda a gente sim, toda a gente concorda. Sim, vamos a isso. Há uma área em que é consensual, que é na parte curricular, pedagógica, de projeto educativo, que nós desenvolvemos com o projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular, mas também desenvolvemos, isto é muito importante, não sei se vamos falar disso, com a nossa visão da descentralização, ou se quiser da municipalização, que é completamente diferente dos contratos interadministrativos celebrados pelo anterior governo, que foram em piloto. Completamente contra a municipalização das escolas. Acho que é a escolha errada de dar o passo para a autonomização das escolas. Vai correr mal. Acho que falta massa crítica nas autarquias para fazer esse Acho que processo. está a ser injusto. Não, para algumas autarquias. Acho que está a ser injusto. Acho que vai aumentar ainda mais a desigualdade, porque há autarquias que têm massa crítica e o farão muito bem, e outras que não têm. Deixa-me dizer duas coisas. Primeiro, eu só peguei na E eu sou a favor, eu sou um radical defensor da autonomia das escolas, talvez até mais do que está na sua cabeça. Agora, vamos ver. Não percebo porque isso tem que fazer por via das autarquias. Não foi isso que eu disse. Sim. Vamos lá ver. Falou-me em dimensões da autonomia. E eu vou-lhe falar de uma primeira e de uma segunda. Curricular, pedagógica, projeto pedagógico. O que é que nós fizemos? Os 25% de autonomia que a flexibilidade curricular dá passou para as escolas. Nos 14 contratos interadministrativos que existem, que vêm do anterior governo, esses 25% estavam para o município. Era o município que tinha 25% de autonomia curricular que podia introduzir. Nós passámos-lo para as escolas. Certo. E esta é a parte que eu acho que está toda a gente mais consensual e que a maior parte, devo-lhe dizer, por isso acho que estava a ser injusto com, enfim, mais ou menos estamos aqui sempre a fazer generalizações, sim, claro. Mas enfim, a maior parte dos autarcas, e eu tenho uma grande colaboração com os autarcas nesta matéria em várias dimensões, é de respeitar a parte curricular e a parte pedagógica, e quem sabe disso são as escolas. Portanto, eu diria que essa é a dimensão da autonomia que é razoavelmente consensual. A dimensão da autonomia, que é menos consensual, mas é uma que eu também defendo, é a autonomia que tem a ver com a escolha do seu corpo docente. E porque não há projeto educativo sem escolha do corpo docente. E essa não é nada consensual. Não. Mas eu defendo. Eu também defendo. Devo dizer, rodeado de pessoas que acham, sim, naturalmente, que acham mal e que eu compreendo algumas preocupações das pessoas. Eu também. Com a cultura que existe em Portugal, compadrio, sobretudo, quanto mais pequeno é o meio, mais forte, evidentemente, por razões fáceis de perceber. Deixe-me colocar-lhe a seguinte questão. Em 2017-18 começa o piloto da flexibilidade ou um piloto de qualquer projeto educativo. E em 2018 há concurso anual, aquilo que nós chamamos de concurso grande, e 50 mil professores são movimentados. E um diretor, uma direção, um conselho pedagógico que iniciou o seu projeto com
os seus professores, que planeou o seu projeto. Em educação não se planeiam as coisas a um ano, é sempre um projeto, pelo menos por ciclo. Vê entrar pela porta 2/3, 1/3, 40% de professores novos. É ingerível. Imagina o que é Mas tem que criar garantias. eu de ano a ano, mudar todos os adjuntos do meu gabinete. Certo. Não é possível. A minha pergunta é, como é que cria garantias de que há formas de controle? Como se criam numa direção-geral, também há um concurso público ao nível da direção-geral. Quer dizer, este é o único concurso nacional neste sentido. Em troca disso, não acha que tinha que garantir uma menor precariedade dos professores? Ou seja, isso não tem que vir junto com um bolo em que aqueles professores são mesmo contratados Daniel, para aquela escola? eu vou-lhe dizer qual é o meu sistema perfeito, que eu acho que perfeito, não sei, nenhum é perfeito, mas o sistema que eu idealizaria. Cada escola tem, em média, um número de alunos, que às vezes varia um bocadinho, é óbvio, mas, enfim, nos últimos anos sempre para baixo, mas enfim, tem um número de alunos. Em função do número de alunos, das ofertas que tem, da tipologia que tem, precisa de X professores. Vamos abrir essas vagas, vamos colocar lá os professores, vamos contratá-los, estão lá, ficam lá. Esta é a solução perfeita para mim. Agora, há depois sempre, atenção, um número que vai ter que oscilar. Porque há um ano em que há mais miúdos que foram para ciências e menos que foram para humanidades e, portanto, eu tenho ali que contratar um professor a mais disto ou daquilo. Mas isso devia ser o residual, não devia ser a regra geral. A base devia ser, eu preciso disto, eu tenho lá estes professores e estes professores são de quadro de escola. Não preciso de explicar, mas tenho consciência de que este deambular dos professores de uma escola para a outra é provavelmente dos elementos de maior... Daniel, mas vamos falar que afasta disso. mais pessoas de querer... Sem dúvida, mas vamos falar disso. O sistema de ensino é o sistema mais capilar da administração pública portuguesa. Há uma escolinha em todo o lado, de primeiro ciclo. Quando digo escolinha, por ser de primeiro ciclo, carinhosamente. Há um centro escolar em todo o lado. EBs 2, 3 não haverá em todo o lado, mas há em quase todo o lado, e secundárias há um pouco menos, mas é o sistema mais capilar, não tenha dúvida. Há mais escolas do que centros de saúde. A partir daí eu tenho que ter lá um professor. É óbvio que eu, para ter um professor em Almeida, se calhar não vai ser tão fácil como ter um professor noutro sítio. Mas estabilidade, e este é um ponto que eu queria mesmo dizer, estabilidade não é ficar na escola ao lado da sua casa. Estabilidade não é isso. Estabilidade é, eu concorri a várias escolas. Em função da minha lista graduada, consegui ficar nesta. E o Estado diz-lhe assim, muito bem, essa é aquela onde ficas, é essa onde vais ficar, és do quadro dessa escola. Pode não ser ao lado de casa. Mas o que é aqui a estabilidade? Dizer, muito bem, então eu vou mudar a minha vida, vou viver para aquele sítio, mas sei que é ali que eu fico. Que em Portugal, não vamos falar de política de habitação, mas em Portugal essa decisão é mais difícil do que noutros países. É verdade, também porque há muita lógica da compra em vez do arrendamento, etc. Mas não sei da compra tem razão, não é? Certo, mas isso falarei com outro ministro. Mas a minha lógica é esta. As pessoas não têm que almejar, porque isso é impossível, ficar ao lado de casa. Têm sim que almejar, ficar num sítio e ficar aí. E não andar... Só que isto tem uma oposição... É verdade, é um facto, todos sabemos que tem uma oposição frontal dos sindicatos. Uma das coisas com a Maria de Lourdes Rodrigues foi o concurso passar a ser de 4 em 4 anos em vez de ser anual, porque os sindicatos defendem o concurso anual. E defendem porquê? Porque eu que sou de Lisboa, ou eu que sou do Norte, porque há mais pessoas no Norte, eu que sou do Porto e fiquei colocado em Faro, quero que haja um concurso anual, porque para o ano eu estou mais um ano à frente da lista de graduada e venho para Lisboa. E no ano seguinte estou mais um ano à frente da lista de graduada e vou para Coimbra. E se calhar no ano seguinte estou no Porto. Por isso, o concurso nacional tem sobretudo a ver com o interesse da chamada aproximação à residência. Contudo, para mim, estabilidade, volto a dizer, não é ter um emprego ao lado de casa, eu consegui, em função da lista graduada, consegui ficar nesta escola. Pronto, fico nesta escola e fico ali. Uma pessoa quando entra para os quadros de uma direção-geral em Lisboa, só muda para uma direção-geral no Porto se houver um caso de fazer outra pergunta para acabarmos esta conversa da autonomia. Acha que deve haver intervenção superior na forma como as escolas constroem as turmas, mantendo o terrível hábito de concentrar bons e maus alunos nas turmas? Bom, nós, além da redução do número de alunos por turma que fomos, como sabe, gradualmente fazendo, começando nas escolas TAPE e chegando este ano ao secundário esta é uma intervenção um pouco mais difícil, porque exige um olhar mais fino, não é? Sobre as próprias turmas. E sabe que este hábito existe em várias escolas. Vamos lá ver, eu respondo-lhe da seguinte forma. A autonomia é autonomia.
E nós ou queremos autonomia às escolas ou não queremos. Eu sou a favor da autonomia das escolas e, portanto, acho que a intervenção do central nessa matéria deve ser reduzida. Outra coisa é o Daniel perguntar-me se eu fosse diretora se faria as turmas assim. A resposta é não. Mas eu sei que não faria, mas a minha pergunta é, o Ministério tem que ter algumas funções arbitrais e de regulação, e inspeção, etc. Sim. E, evidentemente, fazer turmas de maus e bons alunos é um atentado contra os alunos. Na minha opinião, pelo menos contra os alunos e os seus pais, que têm alunos com dificuldades, que são mais lentos, que são mais, não com dificuldades, são mais lentos que os outros, e veem o futuro dos seus filhos totalmente castrado à nascença. Porque... A intervenção ao nível do despacho é, em termos de número de turmas, dando depois alguma flexibilidade nesse número em função de uma série de fatores. Nós o que procuramos naquilo que são todas as orientações curriculares que chegam, todas as orientações pedagógicas que chegam às escolas, enfim, todos os textos dos diplomas, designadamente do 55 de 2018, que a diploma tem flexibilidade, estão no sentido da inclusão, da mistura, de ter as pessoas todas a trabalhar em conjunto. É esta a nossa orientação. E, portanto, naturalmente, se me pergunta, damos uma orientação? Damos, é neste sentido. Se me pergunta, atuação inspectiva a posteriori em casos exagerados? Pois, naturalmente, poderá haver. Mas não costuma haver. É que isto que eu estou a falar não é uma coisa assim tão rara, não é? Não estou a falar de uma coisa Eu acredito que vá sendo mitigada, cada vez mais mitigada. Vou deixá-la acreditar, mas vou passar para o ponto seguinte. Que efeitos pensa terem tido os rankings nas escolas e no sistema? Péssimo. Como é que pretende... Primeiro explico porque é que acha que são péssimos. Sim. Porque isso não é seguramente claro para a maior parte das pessoas, e como é que os pretende contrariar? Muito bem. Ora bem, os rankings são cegos, pelo menos tal como eram feitos. Bom, como sabe, antes de mais, os rankings não são construídos pelo Ministério da Educação, os rankings são algo que disponibilizamos, porque somos obrigados a, enfim, estatísticas a disponibilizar e que depois são construídos pela comunidade. Exatamente. Os rankings tendem a... superior conhecimento técnico. Os rankings tendem a privilegiar os resultados que os alunos tiveram designadamente nos exames. E isso ainda cava mais a ideia de que o que temos é que preparar bem os nossos alunos para os exames, porque é isso que depois mostra o que é uma boa escola ou não. E ajudem a criar uma competição de mercado entre escolas, competição de mercado com os piores critérios possíveis. Vamos ver, eu até concordo que possa haver alguma competição no bom sentido entre escolas, neste sentido, quanto mais diferentes forem os projetos educativos, melhor será eu poder dizer, olha, esta é uma escola que me oferece... Mas para isso tinha que dar, e esse é o debate mais difícil, alguma liberdade de escolha aos pais, sem criar o problema de haver as escolas para os bons alunos, que são aquelas, as melhores para os pais que todos querem para os pais e não para as escolas escolherem. Sim, ou seja, tinha que encontrar aqui, eu não sei qual mas um escape para que as escolas tenham uma competição saudável, ou seja... Sim, o despacho das matrículas não só estabelece prioridades, não estabelece orientações, isto é, diz, todos podem concorrer a todas. Sim. E depois há prioridades. Claro que algumas esgotam nas primeiras prioridades, outras não. Há escolas em Lisboa ou em qualquer sítio do país onde, se eu quiser ir para lá, vou nem que mora 50 km de distância. Há outras que não. São as piores no sentido das que têm... São as que têm pior imagem, não são necessariamente as piores. Tal como as que têm melhor imagem, não são, sem dizer nomes, necessariamente as melhores. Rankings. Os rankings cavam a ideia de que a escola prepara para os exames. Que é exatamente o contrário, sejamos justos, de tudo o que este Governo e que este Ministério da Educação fez. E, portanto, não. Além do mais, eram e são cegos ao próprio contexto. Ninguém pode esperar que uma escola, num certo contexto, que surge num certo contexto espacial, socioeconómico, tenha um resultado semelhante a outra. O ranking foi um projeto, os rankings foi, a maior parte das pessoas não se lembrará, mas foi um projeto ideológico de José Manuel Fernandes, foi o José Manuel Fernandes o primeiro a criar os rankings no público, com objetivos que, lendo hoje o Observador, percebe-se bem quais eram políticos, e a minha pergunta é, como uma secretária de Estado de um governo de esquerda, como é que pretende contrariar, não é proibindo, evidentemente, a transparência do Estado. Naturalmente. Criando, como já se criaram, critérios alternativos. Mas eles não se reparar, em todos os jornais agora, quando saíram os rankings, apareceram os dois rankings. O ranking cego
permita-me chamar-lhe assim, o ranking SEG, portanto o ranking que tem a ver com a nota e o ranking a que se chamou percurso direto de sucesso, ou seja, o ranking de quem subiu mais, de quem conseguiu, de quem o ano passado, quem de escola, o ano passado tinha uns X% de resultados e melhorou muito os seus resultados, ainda que continue se calhar no ranking cego mal colocado. Portanto, criando um ranking alternativo, não é um ranking, nós não fazemos ranking, criando um conjunto de indicadores alternativos que permitem a quem queira, e os jornais fizeram os dois, e não coincidem os resultados, isso é muito curioso de ver, criando indicadores alternativos. Eu sinto que as pessoas ainda dão maior credibilidade ao outro. É mais cego, é mais imediato, e lá está. E na lógica para a universidade, voltamos a isso. O Governo tem, agora sim, vamos entrar no assunto quente, o Governo tem acusado os professores de falta de razoabilidade. Não pensa que isso foi alimentado pelo próprio Governo? Já sem ainda discutir o que está propriamente em causa. A norma que inscreveram em 2 orçamentos de Estado, em que se fazia depender o acordo do tempo e do modo como o tempo de serviço era reposto. E isto pode ter 20 interpretações. Qualquer pessoa que leia aquilo, o que lá está é o tempo e o modo. Não acabei. A aprovação no Parlamento de uma proposta dos Verdes, onde dizia claramente que era uma reposição completa, em que falava, portanto, da contagem total do tempo. Não deram legítimas expectativas aos professores para depois chegar ao fim e dizer que não percebem de onde é que essas expectativas vinham? Acho que está a ser injusto e um pouco simplista nesse percurso. Força. Vamos começar do início. Primeiro, programa do Governo. O programa do Governo diz descongelar. O programa do Governo não tem uma palavra sobre recuperação do tempo de serviço. O programa do Governo não trata dessa matéria e não o trata não é porque se esqueceu. Não o trata porque isso não estava no programa. O programa do Governo falava o programa do Governo não falava, por exemplo, de reduzir os espaços sociais, ou seja, o Governo fez coisas que não estavam no programa do Governo. Mas escreveu, entretanto, comprometeu-se em 2 coisas, 2 exemplos que eu aqui dei, comprometeu-se a uma coisa que depois parece que... Vamos a ver. Descongelar. A partir do momento em que se descongelou, nós criámos aqui uma situação de voltar as carreiras voltarem à sua normalidade, sendo que o descongelamento tinha tido um conjunto de características, enfim, bastante técnicas, que nos apontam para a diferença entre as carreiras fundadas no tempo e as carreiras fundadas nos pontos. As carreiras dos pontos continuaram a contar, as carreiras fundadas no tempo não contaram. Eu só estou a voltar isto atrás por uma razão, porque mais do que nós discutirmos o dinheiro, temos que discutir 2 coisas, a equidade e a sustentabilidade. E aquilo que sempre foi dito pelo Governo, e há uma declaração de compromisso que eu conheço muito bem porque assinei, juntamente com a Secretaria de Estado do Emprego Público e com os sindicatos, em que ficou bem claro naquela noite que não seria... que o Governo não se comprometia a negociar, mas que não se comprometia a chegar à recuperação integral do tempo de serviço. Isso ficou muito claro naquela declaração de compromisso. O que eu li no orçamento é do tempo e do modo. O orçamento, melhor ou pior, o que diz é vamos negociar, tendo em conta essa parte final, que é muito importante, que é a equidade e a sustentabilidade financeira e de continuação. São 2 coisas diferentes, mas para mim são igualmente importantes. São, mas é que uma tem base, a outra não. A da equidade não tem base, porque não podem... Porque, de facto, a comparação que estão a fazer com os funcionários públicos é uma comparação absurda, não faz qualquer sentido, são 2 carreiras completamente diferentes, que não podem, exatamente porque têm uma natureza diferente, as contas que vocês fizeram não bateriam certo, aliás, com o que vai acontecer na carreira quando ela não está descongelada. Vamos ver. 2, a da sustentabilidade é, de facto, uma questão, e a minha pergunta é, porque é que nunca estiveram perante... Eu vou dizer uma coisa que, sinceramente, a convicção que eu tenho é que o Governo não queria chegar a acordo. Eu tenho essa profunda convicção de que o Governo não queria chegar a acordo com os professores. Porque, primeiro, porque ao contrário do que dizem, havia a abertura dos sindicatos para encontrar soluções intermédias, por exemplo, com uma contagem completa para as reformas, mas não obrigatoriamente para os salários. E o Governo podia ter proposto aos sindicatos, seria difícil aceitarem, mas seria sério por parte do Governo, que fizessem o que realmente é sério fazer, que é cumprir o que está na lei, porque não é nenhum favor que estão a fazer, repor
as carreiras onde elas deviam estar é cumprir a lei, não é nenhum favor que estão a fazer aos professores e ao mesmo tempo renegociar uma carreira que consideram insustentável. O que fizeram foi, não cumpriram a lei e daqui a 10 anos a carreira vai ser insustentável outra vez porque está igualzinha. Dê-me aqui agora um bocadinho de tempo. Disse-me muita coisa razoavelmente complexa. Vamos lá ver. Equidade e sustentabilidade. Vamos começar pela equidade. Cumprir a lei é cumprir os termos exatos em que o descongelamento ocorreu. O congelamento, o que sempre disse nas sucessivas leis do orçamento, começaram com o governo do Partido Socialista e continuaram com o governo a seguir, foi que os pontos continuavam a contar, o tempo ficava parado e não se contava. E foi isso exatamente que aconteceu. Isso é cumprir a lei. Como sabe, os pontos dos professores não é a mesma coisa que na função pública. Isso, não, porque não há pontos. Isso faz diferença, faz a diferença que o legislador nas sucessivas leis do orçamento entendeu fazer e que é muito simplista dizer que é injusto. Quer ver? Dê-me aqui uma latitudezinha de tempo. Vamos lá ver. Quando eu tenho um adequado no CIADAP, que é o bom na carreira de professores... Não falo só para os professores e funcionários públicos. Sim, mas quando eu tenho... Então, dito de outra forma, a carreira geral do técnico superior... Já sabemos que os professores são todos eles licenciados e, portanto, é normal que ganhem mais, mas vamos comparar com o que é comparável, que é o técnico superior, que também é licenciado, é alguém que, se tiver uma nota de adequado, progride em 10 anos. Cada posição remuneratória demora 10 anos a progredir. 10 pontos, 10 anos. Nas carreiras especiais, e eu que só conheço bem a dos professores, o módulo normal de progressão são 4 anos. Mas qual é o efeito da avaliação no caso da carreira docente? O efeito da avaliação no caso da carreira docente é exclusivamente antecipar tempo. Quem tem um bom progride em 4 anos, quem tem um muito bom tira-se 6 meses ao escalão e quem tem um excelente tira-se 1 ano. Se fizer um doutoramento tira-se 2 e se fizer um mestrado tira-se 1. Tudo somado, se alguém... Portanto, no fundo, tudo converge no tempo. O que a nota releva é para efeitos de reduzir o escalão. Portanto, adequado no CIADAP, 1 ponto, 10 pontos, 10 anos. No caso dos professores, o bom, que é, digamos, a nota equivalente ao adequado, 4 anos. Se tiver um muito bom, passa para 3 anos e meio. Se tiver um excelente, passa para 3 anos. Tudo converge no tempo. E depois tem que também ter as 50 horas de formação e a observação de aulas em 2 escalões e apenas em 2 escalões. Ou seja, tudo converge no tempo. O que é que isto significa? Significa que 7 anos de congelamento para uma carreira geral de técnico superior, sublinho, de técnico superior, estamos a falar na mesma pessoas com o mesmo grau de habilitação, significa, em princípio, 70%, 7 décimos de um escalão, se tiver o bom. Num professor significa, no mínimo, 1,5 escalão. E é esta a lógica de equidade, porque equidade não é igualdade cega. Equidade é isso mesmo. A equidade é tratar o que é igual de forma igual e o que é diferente de forma diferente, de acordo com a medida da diferença. Ou seja, portanto, acredita sinceramente que se os professores não tivessem tido a carreira congelada, isso corresponderia àquilo que estão a dar Acredito agora? Que os 7 anos de congelamento tiveram na carreira dos professores um efeito semelhante aos 70% que tiveram por regra na carreira na carreira geral, nas carreiras gerais. Acredito sim, acho que isto é a lógica da equidade. Mas, nós não, e portanto, dir-se-á, eu compreendo esse argumento, bom, mas esta é a carreira deles, é uma carreira que tem que ser respeitada. Mas o ponto é que nós temos uma lei, e há pouco o Daniel falou no cumprimento, temos uma lei que diz, o tempo não contou, os pontos contaram. O que estamos aqui a fazer é alterar essa lei por outra via. Tivemos sucessivas leis que fizeram o congelamento num determinados termos. Fez uma lei porque havia uma lei que ignorou que as carreiras eram diferentes e que elas não têm pontos. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário, partiu exatamente do princípio de que elas são diferentes para dizer que o congelamento operava de maneira diferente. Agora a minha pergunta é... A quantidade de vezes que esta carreira já foi congelada diz qualquer coisa sobre a sua sustentabilidade. E nisso não mexeram. E é isso que eu acho um pouco extraordinário. Que, aliás, nos foi acho um pouco extraordinário que o Primeiro-Ministro tenha ameaçado de demitir-se por causa da insustentabilidade do descongelamento total, quando na realidade o que é realmente insustentável não foi tocado. Porque é que o Primeiro-Ministro não se demite por causa de não alterar uma lei que é insustentável, Daniel, uma carreira que ele considera porque aquilo que nós nos comprometemos a fazer foi exatamente a retomar todas as carreiras tal como elas são. E estamos a cumpri-lo. O que estamos a dizer... Não serve só para retomar e repor e devolver. Não. Serve para governar. E a minha pergunta é... Porque se a carreira é insustentável, se chegam à conclusão que a carreira é insustentável, porque é que não negociam com os professores, evidentemente,
Uma negociação é uma negociação, o que implica que há coisas que são dadas em troca. Sim. É assim que se negocia, não é? A própria carreira. O que Deixam dizemos isso é... para o próximo governo, para próximas gerações, para resolver o problema. O que nós dizemos é que descongelamos esta carreira respeitando-a. Comprometemos, aliás, isso na declaração de compromisso. Foi algo que os sindicatos nos exigiram na declaração de compromisso. Se ler a declaração de compromisso assinada a 18 de novembro de 2017... respeitar a carreira até agora e negociar essa alteração. Não, mas o que ficou na declaração de compromisso foi que nós tínhamos que discutir toda a recuperação e negociar, mas sempre no respeito e sem mexer na carreira, e foi isso que nessa altura nós nos comprometemos, para este mandato, a fazer com os sindicatos. E atenção, eu acho que é falacioso dizer, com todo o respeito, que houve abertura dos sindicatos, quando na realidade a abertura se limitou sempre à forma e ao modo e nunca... Ao que está escrito no orçamento. Mas que não é o que está escrito na declaração de compromisso que assinaram connosco, e também não é em rigor que escreveram no orçamento. Mas o que está na lei do orçamento pressupõe que essa negociação tem que ser modulada em função de determinados critérios que são os da parte final dessa norma. Acho que fizeram isto à Costa. Foi empurrar o problema e depois um destes dias resolve-se. E quando se resolveu foi com uma chantagem perante o país. Não acho que seja assim. Não foi uma chantagem perante o país? Não acho que seja assim. Acho que um governo que... O primeiro-ministro... Não é chantagem sobre o país. O primeiro-ministro não fez uma chantagem de uma crise política a 3 meses das eleições, a 5 meses das eleições, de que abrir uma crise política... Eu não leio assim e vou-lhe dizer porquê. Não fiquei incomodada dos parceiros de coligação não terem sequer sido informados da possibilidade do governo cair. Daniel, governo cair. Eu não conheço essas questões internas do centro do governo, portanto não me vou pronunciar sobre elas. Mas queria dizer uma coisa. Nós andámos um ano a negociar com os sindicatos e faça-me a justiça de que, se há quem sabe como é que isso se processou, sou eu, porque estive em todas as negociações, com o seguinte argumento: conseguimos chegar aqui em função do que é sustentável. E entendemos que está além de sustentável é equitativo pelas razões que eu já expliquei. Admito que alguém não concorde, mas eu já as expliquei quais são essa argumentação. Sempre dissemos que era insustentável. Como é que um governo pode, colocado perante a iminência de se aprovar um diploma que diz que aquilo que nós andámos um ano a dizer que era insustentável vai acontecer... É um governo de minoria? Sim, mas deixa-me negociar com os seus parceiros. Vamos lá ver. Um partido que nem sequer ficou em primeiro lugar nas eleições, porque é a vida, tem que eu gosto da democracia parlamentar, e a democracia parlamentar, quem tem maioria no Parlamento governa, não é? Quem tem apoio no Parlamento. Maioria no Parlamento é Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, não é Partido Socialista. E, portanto, Daniel, duas coisas sobre isso. É o que dá legitimidade para a Secretária de Estado estar aqui. Sem dúvida. Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Com muito gosto. Pronto, com muito gosto. E a minha pergunta o governo não pode governar ignorando qual é a sua maioria parlamentar. Vamos lá ver. Mas é que nem sequer foi essa maioria parlamentar que estava na iminência de aprovar aquilo. Vamos lá ver. Nem sequer era essa maioria parlamentar. Foi uma maioria do Parlamento. Certo, mas o governo também. Vamos lá ver. O Parlamento é livre de aprovar o que quer. O governo é que pode dizer assim: eu não passei um ano, eu não sou eu o governo, mas o governo não passou um ano a dizer que isto era insustentável, e no dia em que isso é aprovado, diz assim: pois está bem, então pronto, vamos acomodar. Que a é sustentável. E, no entanto... Bem, vamos ver. A gente pode aqui aprofundar este tema, mas... Não vejo em que é que a demissão a 5 meses das eleições muda a sustentabilidade ou a insustentabilidade, a não ser para ganhar votos. Correu bem, aliás, nas europeias. Acho que a principal razão... Mas não deixa de ser curioso... A principal razão daquele acontecimento mediu-se nestas europeias, com o resultado da direita, era esse o objetivo, foi cumprido. Acho que tem muito pouco a ver com a educação e com o Ministério da Educação. Mas é muito curioso dizer-se, é a vida um pouco ao contrário, dizer-se que é eleitoralista não dar. É eleitoralista dizer que não. Está a voto. Não sei. Não tenho nada essa ideia. Não é isso que os próprios professores dizem. Os próprios professores dizem abertamente que, enfim, por exemplo, a maioria absoluta do primeiro governo de Sócrates foi perdida por causa dos professores. E eu já nem vou argumentar com os privados que perderam o emprego, nem vou até me cinjar a equidade com o resto da administração pública, porque, como sabe, há todo um discurso e há toda uma coisa importante de se ver, que é a equidade com os privados, a equidade com quem perdeu o emprego, etc, etc. Agora, um governo não podia
genuinamente, com contas feitas, dizer que isto era insustentável e depois dizer, muito bem, aprovaram, então agora eu, cantando e rindo, vou aplicar isto sem mais comentários. Creio que isso não era coerente. Não temo que o confronto tenha como efeito o crescimento de sindicatos, o confronto com os professores, sindicatos como os que temos nos enfermeiros. É que foi a FENPROF que impediu que o STOP, que é um sindicato semelhante ao que nós vimos nos enfermeiros, crescesse. Não temo que o Governo esteja a dificultar o trabalho aos sindicatos mais sérios e ponderados e a facilitar e a abrir portas a sindicatos como aconteceu no Sindicato dos Enfermeiros? Naturalmente que a eclosão de fenómenos de contestação, chamemos de menos institucionalizados e por isso mesmo menos consequentes, porque há uma coisa que eu quero dizer, a contestação dos sindicatos é uma contestação consequente, é uma contestação institucionalizada, com regras, com pré-avisos de greve que são cumpridos, etc. E, portanto, eu queria também dizer isto aqui, enfim... No entanto, vocês alimentam o ódio nacional ao Mário Nogueira e à FENPROF. Não é verdade. Daniel, não que é verdade. Que a direita aplaude, não é? Não é verdade. Não é verdade. Eu relembro que este foi o governo que foi considerado fantoche do Mário Nogueira em tempos... Isso foi noutros tempos. Foi noutros tempos, mas é igualmente mau, como é evidente, e nunca aconteceu. Faziam as guerras. Sim, e eu devo-lhe dizer que foi a parte que menos me agradou daquele momento de que tanto gostei, porque isto nunca teve nada... Sejamos francos, isto nunca teve nada a ver com os sindicatos. A medida dos contratos de associação nunca teve nada a ver com os sindicatos. Pronto, teve a ver com uma visão de serviço público. No caso do Serviço Público de Educação. Agora, não há aqui, francamente não há aqui uma diabolização de ninguém. O que se passa, e eu temo, de facto, esses fenómenos mais ou menos inorgânicos, que depois têm um tipo de contestação muito menos institucional e, de certa forma, muito mais agressiva, e por isso mesmo muito mais potenciadora de pôr em causa o interesse público, então porque depois é isso que está em causa. Mas acho que não somos nós, acho francamente que o Governo não está a dar gás a isso. Acho francamente que não está. Acho que aquela intervenção do Primeiro-Ministro deu gás a isso. Acho que criar uma crise política em torno disto deu gás a isso. E deu gás a isso e deu gás a uma coisa que é cada vez mais crescente. Acho que não foi isso que se verificou. E que o Partido Socialista devia ser especialmente... Acho que não foi isso que se verificou. Acho que o único que surgiu na área da educação ficou limitado a uma certa insignificância. Graças à FENPROF. Graças à FENPROF e se calhar graças a este combate do descongelamento, que foi uma das grandes bandeiras desse sindicato para tentar furar o descongelamento do STOP não foi o único, não foi o único. Sim, não foi o único. Vamos lá ver, nós temos, e há uma coisa que eu queria dizer, porque é importante, começou por aí e não me perguntou. Começou por dizer qualquer coisa como o PS tem um problema com os professores. O que eu queria dizer é exatamente sobre isso. É que tem a ver com o passado. Eu não acho que o PS tem um problema com... Não, o Partido Socialista não tem um problema com os professores. Há um trauma com a Maria de Lourdes Rodrigues que o Partido Socialista ainda não ultrapassou. Por razões mais formais do que substantivas. Bom, mas o Partido Socialista não ultrapassou. E a questão é, eu acho que há um discurso que é construído sobre os professores, que é mau para a escola pública, é mau para o prestígio dos professores. Mas era aí que eu queria chegar. Degrada a imagem dos professores, afasta os melhores de quererem ser professores por causa da degradação da imagem dos professores. Daniel, mas era aí que eu queria chegar. Não ouviu esse discurso, desculpe, mas não ouviu esse discurso deste governo. Era aí que eu queria chegar. Não chegámos a acordo quanto à recuperação de tempo. Isto vai ficar como o assunto professores vai ficar naturalmente, indelevelmente marcado neste governo. Tem pena disso. Mas tenho pena disso. Porque este foi o governo que pôs mais 10 mil professores nas escolas, foi o governo que vinculou 7 mil professores, foi o governo que acabou com a infâmia da prova da aptidão tal como era feita, não quer dizer que qualquer prova de aptidão não seja em algum momento possível e de outra forma, mas com aquela. Foi o governo que... Deixa-me só fazer um parênteses aí. Acha que que a entrada para professor, um bocadinho como é a Finlândia, que na Finlândia eles não avaliam assim tanto os professores, mas são muito rigorosos na admissão de novos professores. Acha que é preciso mudar isso? Acho que tudo o que seja para isso, aliás, a próprios sindicatos nos dizem, que eu ouvi, aliás, o Mário Nogueira dizer isso, tudo o que seja para termos melhores professores e para podermos separar, como se costuma dizer, o trigo do joio, acho que é bom. Mas deixe-me acabar isto, e isto não é panfletário. Eu queria lhe dizer que tenho pena sim, porque me perguntou isso e eu respondo, tenho pena sim. E tenho pena porque este foi o governo que fez uma série de coisas que ficaram completamente apagadas pelo assunto de recuperação de tempo e pelo assunto de descongelamento, de que hoje já ninguém se lembra. Foi o governo que fez com que hoje, tal como no resto da administração pública, um professor vincula ao fim de 3 contratos, quando antigamente vinculava apenas ao fim de 5 contratos. E, portanto, tudo isto ficou esquecido, ficou obnubilado. Acha que os sindicatos foram injustos com vocês? Acho que os sindicatos fizeram o seu papel.
Mas acho que é justo dizer tudo aquilo que de facto aconteceu e que ficou marcado por algo que na realidade não estava, que nos cai em cima, digamos assim, na sequência do descongelamento e com uma situação extremamente difícil de resolver em função do impacto financeiro. A sensação que tivemos é que a partir de um determinado momento a gestão deste processo de recuperação do tempo foi feita pelo Ministério das Finanças. Isso foi uma desautorização do Ministro e dos seus secretários de Estado, ou isto não é verdade? É isto que os sindicatos dizem. Eu não entendo assim. A dada altura, efetivamente, o Ministério das Finanças era quem... Vamos lá ver, vamos ver. A administração pública no seu conjunto está no Ministério das Finanças através de uma determinada Secretaria de Estado pelo impacto financeiro que ela representa e pelo que representa em termos de serem os empregados do Estado, vamos dizer assim, não é? Portanto, serem a administração pública. E depois as carreiras especiais estão em cada um dos ministérios setoriais. Isto foi sempre acompanhado, enfim, mais de perto, enfim, também pelos ministros, mas mais de perto pelas duas secretárias de Estado, eu e a secretária de Estado do Emprego Público, que de facto esteve sempre presente, mas com quem devo dizer tenho uma relação também pessoal, mas institucional, muito boa, e não creio que em algum momento o Ministério da Educação se tenha sentido refém do Ministério das Finanças. Eu pessoalmente nunca me senti. Mas nós praticamente não ouvimos o Ministro da Educação em todo este processo. Normalmente são os secretários de Estado que fazem a negociação com os sindicatos. O Ministro esteve em algumas reuniões. Eu estou a falar em termos públicos. Quem ouvimos falar foi o Primeiro-Ministro. Nunca ouvimos falar o Ministro da Educação. Não. Eu acho que nunca vi um Ministro da Educação tão ausente de uma negociação de um problema. Tradicionalmente são os secretários de Estado que têm, digamos assim, a parte que é tutelada, no caso, na minha Secretaria de Estado, que faz a negociação com os Mas eu não estava a falar da negociação, estou a falar do discurso público perante o país. E o que vimos foi, aliás, sublinhou a ideia de que isto era uma gestão política por razões eleitorais e não propriamente uma negociação, porque caso contrário era normal falar-se mais o Ministro da Educação menos o Primeiro-Ministro. Daniel, em certo momento nós começámos também a ouvir falar sobre este assunto os líderes de todos os partidos da oposição também. Isto foi um assunto que escalou a um determinado nível e que portanto é normal. E deixe-me dizer uma outra coisa, e é muito curioso ver, e eu acho que isto merecia uma análise que depois se poderá ser feita, de havendo outras carreiras especiais. E estamos a falar de magistrados, estamos a falar de agentes de polícia, estamos a falar de oficiais de justiça, estamos a falar de algumas, não é exatamente isso, mas enfim, o que eu estava a dizer é, há outras carreiras especiais. A focalização disto nos professores, permita-me dizer, foi também prejudicial para os próprios professores. Porque... Sim, no fim os juízes ganharam mais, mas parece que o Partido Socialista tem mais medo dos juízes do que dos professores. Daniel, não é por isso, é porque... o que é que há pouco falou da imagem pública dos professores. É injusto dizer, nunca se ouviu a nenhum membro deste Ministério da Educação dizer o que quer que seja sobre, pelo contrário, sempre ouvimos dizer, enaltecer o papel dos professores, ainda quando em matérias laborais não conseguimos chegar a acordo. Eu sei que sim. Já ultrapassamos todo o nosso tempo, ainda tenho mais duas perguntas para lhe fazer. Uma é, se tivesse de escolher as grandes prioridades para o futuro do Governo na área da educação, quais é que escolheria? Eu digo, não me diga áreas, diga-me algumas medidas que considera que gostaria de ver nos próximos 4 anos. Muito bem. Eu acho que, em geral, a grande prioridade da governação em geral são os serviços públicos e a melhoria dos serviços públicos e, portanto, aplicando isso à educação, a contínua melhoria do serviço público de educação. Isso é muito genérico. Sim, mas está bem, ok. Certo, é genérico. Sim. O que é que eu gostaria de ver em concreto? Eu acho que nós temos que aprofundar a autonomia e, no mais possível, aumentar a estabilidade do corpo docente, mesmo para isso seja preciso rever a matéria dos concursos, que é uma coisa difícil de rever, quase tão difícil de rever como o Estatuto da Carreira Docente, ou mais, mas eu acho que é preciso para aquela melhoria da autonomia de que há pouco falámos. Acho que tem que haver, continuar uma lógica de igualdade e inclusão na escola, nesta medida, por exemplo, como fizemos no despacho das matrículas ao nível dos alunos da ação social escolar, portanto isto ao nível do serviço público. Para isso, acho que é muito importante nós também conseguirmos melhorar aspectos materiais como de edificado e de plano tecnológico das escolas. Pensa que é possível fazer as mudanças que gostaria de fazer na escola pública? Acha que é necessária uma reedição da geringonça? Acho que a geringonça... Não é indiferente que aliados têm? Não é indiferente que aliados temos, como é evidente. E estes aliados? E estes são os nossos aliados privilegiados, naturalmente. Não, hoje são os privilegiados ou refiro-me para o futuro? Não. Se me está a perguntar a minha opinião, são hoje e são para o futuro. Para a última, para terminar, as suas filha estudam no privado.
Isso não a fragiliza na defesa da escola pública? Eu não estou a querer aqui julgá-la se tem filho privado ou no público, é uma decisão sua, não tem nada a ver com isso. A minha pergunta é se isso politicamente não a fragiliza na defesa da escola pública. As minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma filha está no privado, outra filha está no público. A mais nova ainda está no privado, no 3º ciclo, e a mais velha está no público no ensino secundário. E o que queria dizer quanto a isso é que a opção que fiz em termos de ensino privado tem a ver com o currículo ser um currículo internacional, não por ser uma escola privada, é uma escola de currículo internacional, é uma escola internacional, foi essa a opção, e uma coisa é certa, faço naturalmente financiado por mim, exclusivamente por mim. Eu não ponho essa, aliás, eu nunca faço aqui, até porque não é o meu género, julgamentos sobre as escolhas privadas, até porque eu faço as minhas e cada um faz as suas. A minha pergunta era outra. Se não pensa, portanto, a minha pergunta não estava a questioná-la sobre a escolha pessoal que fez, que é sua, e eu não me diz respeito. A minha pergunta é se acha que isso a fragiliza do ponto de vista do discurso público e político. Acho que num determinado momento, no auge, digamos assim, da polémica e da contestação à medida dos contratos de associação, muita gente utilizou isso, muita gente também respondeu exatamente nestes termos, a dizer que o que seria utilizável era se eu aproveitasse algum tipo de financiamento do Orçamento de Estado, até porque isso só corrobora uma coisa. Corrobora que aqui não houve nunca nenhum intuito persecutório de qualquer natureza à escola privada. O que está aqui em causa é o financiamento vai necessariamente e primordialmente para a escola pública, a não ser quando em supletividade precisamos dos privados. Gostava de ser ministra? Se eu gostava de ser ministra? Da educação, evidentemente, não de outra coisa qualquer. Pergunto-me isso depois, não sei. Acho que estou aqui, fiz um longo caminho, foi um mandato longo e cansativo. Naturalmente que quem está na política para implementar as suas ideias e naturalmente que pode implementá-las em vários momentos e em vários sítios. Não é algo que neste momento me seja uma prioridade. Muito obrigado, Alexandra Leitão, por ter aceitado este meu convite. Nós voltamos para a semana com outros convidados. Obrigada. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.